Começa agora, TBT Banda Dom na Rádio Catedral FM. Sei que o seu coração dói, sei que o mundo lhe destrói. Não se entregue assim, irmão. Vale a pena viver, nova vida viver. Vem, deixe tudo para trás, sim. Nova vida você vai ganhar se a Jesus se entregar. Vale a pena tentar, vem experimentar o amor de Deus em mim. Está também em você, está vivo em nós, tem um nome, é Jesus. A verdade, o caminho e a luz. Ele veio nos dar a paz, seu amor é demais. Está vivo em nós, tem um nome, é Jesus. A verdade, o caminho e a luz. Olá, minha gente, estamos aqui na Rádio Catedral ao vivaço, porque estamos todos vivos aqui na graça de Deus. Tem que fazer, posso falar que eu estou ao vivo, mas estamos ao vivo e hoje muito especial aqui com a gente, uma participação mais do que especial, porque é canção nova na veia. A Alexandra Gonçalves pra gente e para vocês também. A Xanda está com a gente aqui hoje. Obrigado pela presença. Muito, muito obrigado por você estar com a gente hoje aqui, Xanda. Eu que agradeço a todos vocês pelo carinho, amizade e por também estar partilhando deste dom com vocês aqui, nessa mesa, nesse momento, neste TBT da Banda Dom. É uma alegria. Aí. TBT Dom Acústico conta com a presença da Banda Dom, né? Eu sou o Fred Pacheco, aqui à minha direita o Augusto César, à minha esquerda o Felipe Freire, para quem não nos vê pelo YouTube. Você já pode acompanhar a gente também em todos os canais aqui da Rádio Catedral, no YouTube da Rádio Catedral, e vai mandando mensagem pra gente, comenta no YouTube e vai partilhando com a gente também nas redes sociais da Banda Dom Oficial no Instagram, comenta, dá sugestões, a gente vai, orações também, a gente vai estar muito feliz de receber a sua mensagem. Isso aí. Né, Tio Guto? É isso aí. Hoje eu estava indo para cá e estava pensando nos roteiros, né? Preparando os roteiros. E aí fiquei hoje, vendo... Você preparou hoje? Não é meio em cima, não? Isso? Logo que você estudava antes da prova, no dia anterior da prova, o maior improvisador que existe de arranjos da história vai falar. Como é que é a gravação com o Felipe Freire? É muito pitoresco. Você, músico. É uma aventura, é uma aventura. Banda Dom. Mas estamos aqui para falar de Xanda. Não, mas peraí, que é importante. Isso aqui a gente entrou... A Banda Dom é o tipo daquela coisa que você fala assim, não façam isso em casa. Não repita, isso é uma aventura. Isso é perigoso. Músicos, treinem, ensaiem, entendeu? Não, as pessoas perguntam, a gente ensaia. É isso aí. Inclusive, ela está chegando de férias, ela está, poxa, agora é o momento exato para ela estar tranquila aqui no nosso programa. Mesmo. Como é que é? A gente colocou logo ela nessa furada de estar com a Banda Dom aqui. A gente gosta muito dessa bagunça organizada. Eu também gosto. Não, mas foi um negócio pra gente mostrar que a gente faz um negócio realmente planejado. Muito. A gente já queria chamar a Xanda, isso. Só que só ligamos para ela ontem. Mas ela a gente já queria já há muito tempo. Não, mas você já tinha falado já já. No ano passado, mas aí a gente até encaixar o momento certo. Afinal, sempre certo. Funciona. Mas eu estava falando que eu estava preparando o roteiro do programa de hoje.
E eu estava assistindo as entrevistas, né, da Xandra na televisão, na rádio, na TV Canção Nova, e da história da vida dela. Então vamos começar abrindo quem é Xandra, como é que você partilha a sua vida, como é que é a tua história, partilha com a gente. É uma alegria, como eu disse, estar aqui e poder compartilhar minha história também. Tem sido, ao longo desses 25 anos de Canção Nova, o centro da minha pregação, né? Anunciar a misericórdia divina, o perdão que cura, transforma, liberta o coração do ser humano e nos faz livres para fazer a vontade de Deus, livres para ser felizes, livres para viver a alegria da nossa pertença a Deus. Então, o meu testemunho passa pela história da minha vida, a partir de uma situação trágica, e a partir dessa situação trágica, a luz de Cristo vem em meu auxílio, como aquela ovelha que queria fugir, ferida, machucada, o Senhor vai lá e resgata com seu amor de Pai. Não é? Então, eu sou baiana, estou há 25 anos na Canção Nova, estou jubilando este ano. Eu entrei em julho de 2001, na comunidade Canção Nova, eu sou membro do núcleo da comunidade, e em 2001 eu entrei para a comunidade com o coração já repleto de alegria, no desejo de que muitas, inúmeras, centenas, sei lá quantas pessoas pudessem ouvir o que Deus fez em mim. Não por causa daquela minha ferida apenas, mas Deus foi tão poderoso, tão amoroso, tão presença para me tirar do fundo do poço, me colocar num lugar de liberdade e de felicidade, que eu falei, não posso ficar só para mim, não é? Então eu encontrei-me com o Senhor já no estado de Sergipe, mas eu sou natural da Bahia, eu sou baiana. Nasci no interior da Bahia, na cidade de Alagoinhas. Toda a minha família é do interior do estado, né? De uma cidadezinha bem pequenininha, próxima à Esplanada, chamada Crisópolis, mas a gente sempre vai para o centro urbano mais próximo, né? No nosso tempo. Mãe era funcionária federal e a gente foi para a cidade de Alagoinhas para poder eu nascer. E ela faleceu, minha mãe foi assassinada na década de 90, e foi assassinada pelo meu pai. Poucos meses depois desse assassinato, a gente foi morar no interior de Sergipe. E foi lá em Sergipe que eu fiz minha experiência com Deus, não é? Já não acreditava em quase nada. Minha vida era um dia de cada vez, viu, Augusto? Se não fosse os meus irmãos, se não fosse olhar para as crianças, né? Porque eu tinha 10 anos quando o pai cometeu esse crime, e a partir do barulho do tiro, foi com um tiro de revólver na cabeça, na altura atingiu aquela veia que passa por detrás do ouvido. Ela morreu, a causa-morte de traumatismo craniano encefálico, e foi por trás, a uma distância muito curta, né, que o pai atirou nela, e no momento do tiro, eu e minha irmã saímos do nosso quarto e chegamos na sala e vimos manhã caída no chão. Então, esse é o pano de fundo da nossa história, de modo que, naquele período, eu tinha um irmão de 11 meses e um outro de 5 anos de idade. Marcelo e Marcílio são meus irmãos mais novos. Eu, que era a segunda, e minha irmã, que foi a primeira filha dos meus pais. Então, nós somos 4 irmãos. E eu ouvindo a sua história hoje, né, seu testemunho, né, a sua partilha, eu fiquei emocionado porque você disse assim, e aí veio a palavra, e agora? Como é que vai ser agora? Né? Você agora, assim, eu abracei a minha irmã no ato e falei bem assim, minha irmã é Fabrícia, eu falei, e agora, o que vai ser da gente? Né? Só que a gente estava assim, né? Eu era uma criança de 10 anos, sim, e minhas pernas fez isso aqui, eu pensei que eu ia desmaiar, e grudei na minha irmã, porque foi um momento mais assim, difícil, impactante da minha vida. Eu era criança. Então, foi a palavra, a frase que saiu da minha boca naquele momento, que a gente chegando na frente da nossa casa, vendo o painho berrando e minha mãe estendida, e ali estavam os dois, né, tanto painho quanto mãe ao chão, e painho ainda levanta a cabeça de manhã para dizer, olha o que eu fiz, né? E aí sangra, aí sai aquela torrente de sangue da cabeça dela, e esse sangue, quando ela foi recolhida, né, pela ambulância para levar para o Hospital Geral de Salvador, a ambulância foi tudo muito rápido, mas chegando no hospital em Salvador, eles disseram assim, mesmo que viesse de helicóptero, ela não sobreviveria
pela perda excessiva de sangue e pelo lugar que foi atingida aquela bala, né? Então, manhã deu entrada no Hospital Geral e poucos minutos depois os médicos já declararam a morte dela, não é? Isso tudo foi falado por quem estava lá, né? O motorista da ambulância, que é um grande amigo da gente, o médico que foi junto, a minha tia, irmã dela, que morava em Salvador e já estava desesperada esperando a ambulância chegar. Então, assim, a minha tia testemunha e disse assim, Xanda, olha, foi o médico quem disse, mesmo que sua mãe viesse de helicóptero, ela não sobreviveria. E aí ficou lá o sangue, a manhã saiu e ficou o sangue. Então, quando as minhas tias foram limpar, né? A gente ficava olhando assim parada e aquele sangue passando, né, por entre a frente da casa. Então foram imagens bastante impactantes, né? E depois ali foi um desmoronamento da nossa família, porque o pai preso, a mãe morta, a cidade naquele vucu-vucu de uma notícia como essa. Mãe era mulher influente, minha mãe era política, minha mãe era funcionária federal, meu avô era político, meu tio era político, a cidade inteira conhecia minha mãe, conhecia pai, tinha um comércio, né, forte lá na cidade. Enfim, eles eram muito queridos, não? E nós éramos conhecidos. Então foi um impacto muito grande para a nossa cidade, para aquela região do interior da Bahia. E depois estava ele preso, a mãe falecida e nós lá. O que é que vai ser da gente? Não é? A palavra o e agora é isso. Me marcou muito quando eu ouvi ela falar isso. Me marcou demais, assim. Porque quantas vezes a gente diz... Era uma criança, né? Uma criança com outras crianças. Ela tendo que cuidar de outras crianças. Você sabe que eu estou tentando, assim, escutando essa história, e é realmente muito impactante. Você vai tentando. Acho que quem me vê hoje não imagina. É inimaginável, né? Mas você tenta projetar. Eu fico imaginando assim, um adulto, a irmã dela, já falaria isso num peso assombroso, né? E agora o que será dessa família, né? Dessas crianças e tal. Mas você imagina a própria criança, tentar se colocar no lugar da criança que tinha outra relação, e tem uma relação, uma ideia de vida, de futuro, de tudo isso, né? E que sobrecai, sem dúvida nenhuma, na própria mãe, talvez o grande alicerce de tudo, né? Tudo. Porque assim, perde a realidade. Perde a realidade. O senso de realidade eu vai tô embora aqui vivo porque momento. ela cuidou de mim, Isso aí, e a mãe... Estou desamparado, estou sem nada. Tô sem nada, né? E de repente, em algum momento também ficou totalmente, porque o pai também não está mais lá. Não. Então, porque ficou numa outra realidade... Uau, né? E é nessas horas que Deus segura a gente pelas mãos. Só Deus mesmo. Né? Com a sua mão poderosa, e às vezes de uma forma, conectar. Primeiro, onisciente, porque a gente não vê, não percebe. Perfeito. Era E você criança, não tinha também uma relação ainda com Deus, né? Não tinha, não. Era uma relação infantil, não é? Vamos lá agora aí, as músicas. Não, mas eu era pequeno, nem me lembro. Das músicas que soavam ainda nos microfones, quer dizer, nos altos-falantes da igreja da minha cidade, né? Da missa de domingo, da festa de padroeiro, né? Era aquela ideia de religião, sempre católica, graças a Deus. Meu avô, ele era muito devoto do Bom Jesus, que era o patrono da nossa cidade, e mãe seguia muito. Mãe era uma apaixonada pelo pai dela. E ela é uma grande amiga de meu avô. Então, assim, ela herdou muito também, né? De levar a gente para a missa no domingo, de querer que nós fizéssemos a catequese, mas eu estava com 10 anos. Era o início, era uma pré-catequese. Né? Era uma pré-catequese, mas eu me lembro das procissões que a gente ia do Bom Jesus. Eu me lembro das missas do domingo, que chegava naquele horário da missa da criança, a gente escutava Só Lembro que à Noite, cantava muito o Padre Zezinho, ao pé da cama. Né? E aí depois, olha que interessante, eu me lembrei agora. Eu ainda criança, com muita saudade de minha mãe, já no interior de Sergipe, na casa dos meus outros avós, que foi quem quis cuidar da gente, e para onde, por incrível, olha a ironia das coisas. Nós fomos morar com os pais do meu pai. Que coisa. Os pais do meu pai, com os pais do meu pai, na roça, no interior, em Sergipe. Mas nós também só fomos, não foi por causa de painho, nem porque meus avós eram os melhores, por causa de uma irmã de painho que morou muitos anos conosco, que manhã tinha como filha. Então, quando nos vimos sem ninguém, os meus próprios tios, irmãos de minha mãe, disseram: chame a Deildes para vir cuidar dessas crianças.
Olha só. E aí ela foi, imediatamente. Ela foi porque ela iria, porque quando a família de Painho ficou sabendo da situação, mortos de vergonha, sofridos, horrores, porque eles eram apaixonados por Mainha. E era uma relação linda. Então sofreram as duas famílias. E essa minha tia foi pronta a cuidar da gente, porque foi uma coisa linda. Então nós fomos morar com a família de Painho por causa dela. Meu irmão, que tinha 11 meses, começou a chamar ela de mãe. Mas, ó, guarda um pouquinho, precisa dar um brevíssimo intervalo, mas segura nessa história, que a gente volta já, não sai daí não, que daqui a 2 minutinhos a gente está de volta. Segura. Você ouve TBT Bandadom. Você ouve TBT Bandadom. Gente, estamos de volta aqui no TBT, Dom Acústico, hoje muito especial, com a Xanda aqui da Canção Nova. E a gente estava falando no primeiro bloco, você contando a sua história, que é uma história difícil, né? Mas ao mesmo tempo, ver você hoje aqui bem, né? Com toda a tua espiritualidade. Conta um pouquinho, continua contando, né? Quem está acompanhando a gente, como é que foi a história... A virada. A virada de chave, né? Foi no meio de uma situação muito delicada, né? Como eu falava anteriormente, a gente foi morar no interior de Sergipe e muitas vezes eu morrendo de saudade, eu sofria e aquela dor da saudade eu escondia. Mas às vezes eu ficava imaginando o sino da igreja cantar. E aquilo me remetia à minha cidade e à lembrança mais nobre que eu tinha de Mainha, não é? Daquele amor e daquele cuidado dela, de nos levar para as melhores coisas da vida. Só que eu era uma lembrança, porque a realidade é que nós estávamos sem ela, sofrendo horrores. Painho saiu da cadeia 4 meses depois, porque foram exatos momentos que a gente escolheu, porque minha tia disse, depois de 4 meses, mãe morreu no mês de agosto, em dezembro, minhas filhas, eu não posso ficar aqui, meus tios, ó, depois começou a ficar em cima dela, porque ela era irmã de Painho, entendeu? Eles queriam que ela saísse, porque viu que nós estávamos apegados, que nós estávamos com eles, e aí o pai vai ganhar os méritos, porque é a família dele que está aqui, né? Enfim. E eles não pensavam muito na gente, queriam os bens de Mainha, queriam retirar todas as coisas, queriam deixar Painho sem... E acabava atingindo a gente. Deixar Painho sem nada era deixar-nos sem nada. Sim, sim. Né? Nesse sentido, assim. Então, foi muito difícil. Então, estar em Sergipe foi uma ladeira de sofrimento, porque Painho foi junto, porque ele não mudou, porque ele não pediu perdão, porque nós moramos pouco tempo ali com minha avó e minha tia. E depois, assim, olha, nossa vida vai ter que seguir. Ele é o pai. Ele vai ter... Os filhos estão aqui, e agora? E agora? Né? Vamos ter que alugar uma casa. Tinha 2 casas na Bahia, vamos ter que alugar uma casa aqui. Ou comprar uma casa, mas como vai? Painho nos roubou, Painho nos assaltou, porque mãe era funcionária federal de quase 2 décadas na época, tinha muito recurso para tirar, tinha muito recurso para receber, e ele recebeu tudo e não cuidou de absolutamente nada na gente. Por 1 ano, Painho nem ligou para nós. E nós estávamos lá na casa dos pais dele. Ele foi numa vida desenfreada. Painho matou Mainha bêbado, Painho era um homem adúltero, Painho era um homem desvairado, assim. Mas ele ficou 4 meses preso? 4 meses preso. Porque no 4º mês os filhos foram morar com seus pais. E ele utilizou isso como um álibi. Os filhos estão com a minha família, meus filhos. Então, o advogado dele era meu tio. Então, assim... Então, Painho, ele ia para o interior do estado da Bahia como que aquela liberdade condicionada. Sim. Ele ia e voltava sempre. Então, foi um tempo sem ver Painho. E nós fomos descendo num sofrimento, Painho, depois que nós fomos morar juntos. Para eu dizer... Quando Deus me encontrou, eu desci no fundo do poço. A idade ia passando. Era um adolescente, depois de 12, 13 anos. Imagine nós irmos crescendo com um pai que voltou a beber, com um pai que queria botar a mulher dentro de casa, com um pai que não se preocupou em pedir perdão pra gente, com um pai que recebia nossa pensão, que tinha os nossos bens e não devolvia nada. Nós morávamos em casas horríveis, um aluguel em lugares hostis. Eu desejava ter um banheiro e não tinha. Crescia a gente ia crescendo, a menina ia ficando adolescente, depois uma jovem, e tendo que cuidar das crianças, né? Porque minha tia dava assistência, mas não morava mais, ela tinha a vida dela. Ela tinha uma filha, ela tinha um noivo,
né? Mas ela abriu mão daquilo por nós e a vida inteira tinha... Quem ficou perto dela sabia que ia ser sempre um segundo, né? Assim, entre aspas, o segundo, né? Porque casou, o marido é o primeiro. Sim. Mas ela sabia, olha, marido, é um pacote que vem junto, né? E assim, ela não podia estar 100% dedicada a nós. Então nós tivemos que nos virar. Nesse ter que nos virar, vendo o painho, esse terror que era... eu queria desistir de viver. Eu acredito. Eu queria desistir. Eu vivia assim, uma adolescência, 14, 15, 16 anos, um dia de cada vez. Eu olhava meus irmãos que cresciam também, 2, 3, 4, 5 aninhos, falando, não posso desistir dessas crianças. Então, quando eu pensava em tirar minha vida, quebrava inúmeros copos na parede, queria me rasgar. Falei, não vou conseguir fazer isso, não tenho coragem. Aí voltava atrás. Pensava, sabe, você ficar maquinando como você vai morrer? Uhum. Aí eu falei assim, não vou desistir disso. Não vou pensar mais nisso não, porque tem essas crianças, eu não vou abandonar. Então, os meninos me ajudaram sem saber, né, a não desistir. Né? Então, eu ia para a Bahia, caía na zoeira, bebi, fiquei de porre inúmeras vezes para esquecer. Em Sergipe eu não bebia, mas na Bahia, quando eu ia lá visitar meus parentes, meus primos, ia no cemitério, que é um ritual que eu faço a minha vida inteira, todos os meus santos anos, quando eu estou no meu período de descanso, eu vou ao cemitério. E, enfim, desci a um fundo de poço. Na minha vida afetiva, psicológica, minha vida humana, mas também naquela realidade de ódio. Eu queria ver painho morto. Eu queria que ele sumisse, ele evaporasse. Sei lá, se ele bebesse, se ele caísse, se alguém brigasse. Me faz um favor, né? E aí, ao ponto de chegar assim... se este homem... morrer, eu vou bater palma e vou cuspir. Ele é pior que um cachorro. E eu dizia pra ele. E quando ele queria botar uma mulher dentro de casa, ouvir ignorante pra querer bater na gente, eu dizia assim, você é um assassino. E eu sempre fui muito assim, né? Uhum. Eu falei, quem quiser que fique doente mais. Eu acabei, não vou ficar mais. Agora eu vou botar tudo pra fora. E aí comecei a chamá-lo de assassino. Parecia que eu dava um choque nele, assim, ele ia para trás. E aí, se ele estava bêbado, ficava sóbrio um instante, porque eu chamava com todos os gritos que minha alma pudesse, de ódio. Seu assassino! Você já matou minha mãe, vai acabar com a gente agora? Não! Aí ele voava assim para trás e desistia de qualquer ato. Nisso eu não tinha mais coragem de sair da rua. Eu não queria mais saber de nada. A única coisa que eu tinha pedido, ela me deixe estudar. Eu quero que o meu estudo continue sendo bom. E aí eu estudei numa escola particular desde sempre, fiz meu ginásio, e quando eu fui para a escola técnica estadual, porque eu queria imitar a mãe em várias coisas, na área administrativa, na área comércio, eu queria fazer o contabilidade técnico, né? E ali eu fui e fiz a escola técnica estadual. Porém, no primeiro dia de aula, entrou em greve. Não. Aí eu falei assim, era o que eu me escondi, agora não tenho o que fazer. Aí, afundei. Porém, a Luciana, que o Augusto quer que eu fale, porque os amigos nos levam para Deus. Tem amigos que nos afastam de Deus. Painho teve vários amigos que o levaram para os prostíbulos, onde ele traía. Painho, no dia que matou Maninha, ele estava no carnaval fora de época, na cidade vizinha, onde ele se prostituía nos cabarés, onde ele destruía o nosso dinheiro e onde ele comprou a arma que matou ela. Meu Deus. Naquele lugar com os amigos. Naquele dia de meu sofrimento em casa, que eu não queria mais ver a rua, que os meus amigos da escola já estavam nos seus outros lugares de estudo, porque eles escolheram outras escolas para fazer o seu colegial. E eu já não tinha mais nada, senão um pai daquele jeito, e a minha casa, o meu outro irmão que precisava de mim. Minha irmã já tinha feito o seu casamento, me deixou ali. Na minha sensação, ela me deixou aqui, né? Mas também não durou muito, porque ela casou-se para fugir dessa situação. E casamento não pode ser fuga, né? Então... eu fiquei naquele lugar, eu falei assim, eu sentava, eu fazia as coisas de casa por causa do meu irmão. Quando ele ia para a escola, eu sentava no sofá e eu só saía do sofá quando ele chegava da escola. E aí essa Luciana, que era minha colega de rua, ela morava na mesma rua que a gente, ela morava na mesma casas depois da minha casa. Ela, todos os dias, ela passava, Xanda, saia, vamos fazer alguma coisa, vai me visitar. Eu, obrigada, não vou não. E ela, Xanda, vamos, Xanda,
Olha, eu comecei a frequentar um grupo. Gente, eu falei assim, porque eu deixava a porta aberta, só uma porta aberta para entrar um ar, mas eu saía da porta para dentro. Eu não ia da porta para fora, mas a porta ficava aberta. E no interior é rua, né? Sim. E ela passando, Xanda para lá, Xanda para cá, Xanda para lá, Xanda para cá. Eu falei assim, que ódio dessa menina. Eu vou um dia para eu me livrar dela. Eu vou lá. Pra ver Eu qual vou é. atender essa menina. Gente do céu, quando eu disse, eu vou com você. E você nunca mais, por favor, me chame. Eu vou com você. Ela começou aí, você vai adorar. Eu falei, eu não vou. E ela não desistiu de mim. Mas, gente, foi umas 30 vezes. Quando eu tomei banho, toquei a roupa. Naquele santo domingo, eu fui para a paróquia da nossa cidade, porque os jovens dessa pastoral que ela estava participava, se reunia todo domingo à tarde. Quando eu entrei lá, que vi uns 50 jovens sorrindo, que eu vi aquela irmãzinha que coordenava os jovens, era uma religiosa das Filhas do Sagrado Coração. E eu falei assim, Jesus, que negócio bom. Me deu assim. Aí eu vi aquele... Cheguei e ela em casa, começou a cheguei em falar. Naquele domingo era o amor de Deus que se espalhava em várias vocações. O lar, a família. Eu falei, a minha família está destruída. E eu chorava e ela falava, mas o amor de Deus está para além. Ela foi falar do amor de Deus. Aí eu falei assim, meu Deus, e agora? Eu fico com vontade de chorar. Eu não quero que esse povo me veja chorando. Então eu entrei em guerra interior. Você tinha quantos anos, mais ou menos, nessa época? 15 anos. 15 anos. 15 anos. Eu entrei naquela igreja e nunca mais saí. Santo Agostinho tem uma frase que é famosa, que é: a igreja é o mundo reconciliado. Olha aí. E quando a gente está na igreja, a gente se sente realmente reconciliado, porque o amor de Deus é tão maior do que qualquer sofrimento, qualquer dor, qualquer violência. Ele transforma tudo, né? Tudo. E foi assim, naquela pastoral, que ao final, uns 3 meses depois desse dia que eu participei, eles fizeram um retiro. E lá nesse retiro, o tema era o amor de Deus e a obra-prima que nós somos. Na primeira palestra, aquela mulher, aquela outra religiosa, se acabou de falar desse amor de Deus e me colocou como obra-prima. Final da tarde daquele dia, foi o Senhor na Eucaristia, o momento de adoração. E aí eu nunca tinha ouvido, porque eu era baiana, eu gostava de música baiana, eu não tinha ainda a minha conversão, eu estava começando. Eu não tinha um CD de música, eu não sabia cantar uma música, senão as músicas de minha avó, do interior, onde eu fiz a primeira comunhão, aqueles hinos antigos, lindos. E aí o pessoal começou a cantar naquela adoração. Teus dedos tocam meu pensar, carinham minha alma, né? Ovelha ferida, ovelha fugida. Escuta o canto, a minha alma ferida, sedenta de amor. Gente, eu chorei que não presta. Eu chorei como aquele dia que eu vi manhã estendida no chão. E Deus ali me visitou e me amou. Teus dedos tocam. E para eu cantar agora? É pra chorar? Carinho em minha alma, sossega e acalma minha vida agitada. Tua presença me acolhe. Não vou embora. Não vou embora. É tua, olha. É tua essa hora. Eu morri de chorar aí, viu? Estou nascendo. Adorarei, Espírito Santo, fogo suave, abrasador, doce hóspede da alma. Adorarei, Espírito Santo, fogo suave, abrasador, doce hóspede da alma. Meus olhos cantam ao chorar, arrependida, ovelha fugida.
querendo voltar, apreciar o canto que te dou, colhe as palavras saudosas da alma. Olha eu aí, sedenta de amor, adorarei, Espírito Santo, fogo suave, abrasador, doce hóspede da alma. Espírito Santo, fogo suave, abrasador, doce hóspede da alma. – 30 anos do meu encontro pessoal com Deus. Coisa linda. Você ouve TBT Bandadom. Você ouve TBT Bandadom. Estamos de volta aqui no TBT Dom Acústico hoje, num dia, uma noite, é porque você pode estar vendo isso a qualquer momento. É um momento muito, muito especial, muito emocionante. A Xanda está com a gente, a Xanda da Canção Nova, e contando a sua história, uma história impactante demais, né, que nos faz de fato pensar na vida, na capacidade que o ser humano, né, Xanda, tem de fazer algumas coisas que nos chocam demais. Mas agora, nesse bloco, a gente queria falar sobre o perdão, né? Você teve uma experiência com Deus, essa canção que a gente cantou no segundo bloco, né? Fogo Suave, uma canção linda, cantada pela Ziza Fernandes, uma querida amiga nossa também. E é isso, um fogo suave que toca o seu coração e que te deu uma nova perspectiva sobre a vida, para enxergar a tua história, né? Ressignificar toda essa história. E como é que foi lidar com o perdão, especialmente vendo a sua realidade com o seu pai? Depois dessa minha experiência com Deus, eu queria viver mais daquilo. Então eu me aprofundei, fui me dedicando à igreja, só que quando eu cheguei em casa estava tudo igual, não é? Do mesmo jeito. E piorou um pouquinho, porque uma semana depois desse momento, o pai quase me matou. Meu Deus. Com uma faca, fui apartar a briga dele, minha irmã tinha se separado, voltado para casa. Então eu dizia que a minha casa era um inferno, mas eu estava mudada. E eu não parava de ir para a igreja, e as situações dentro de casa era para me fazer desistir. Então, assim, foi se aprofundando, ele foi querendo mesmo colocar a mulher dentro de casa. Painho não mudava, quem estava mudada era eu. Não é? Era eu que tinha feito a experiência de um Deus que me amava para além. E eu também não parei, né? E continuei me defendendo, chamando ele de assassino, até que um dia chega. Nesse dia mesmo de que ele quase me matou, passando a faca, querendo quebrar a porta do meu quarto. Não é? Eu falei assim, meu Deus, se o Senhor existe, faz alguma coisa, não é? E ali eu fiz meu batismo no Espírito Santo. Eu nunca tinha orado em línguas, eu não sabia o que era repouso no Espírito, mas o meu medo de que a porta do meu quarto caísse me fez dizer, Senhor, se o Senhor existe, segura essa porta. E de repente estava ali, aí eu repousei. No outro dia que eu fui perguntar, a coordenadora do meu grupo, essa irmã religiosa, chorava, eu disse para ela, eu não via a hora de chegar, para contar que eu quase tinha morrido. Ela chorava, eu chorava, e eu falei assim, eu não aguento mais. Não demorou muito tempo, Painho foi intimado. Alguém denunciou aquela briga. Então, tudo isso foi entrando em derrocada. Painho foi ameaçado pela juíza, pediu para ele sair, a minha vida dentro da igreja não parava de ir, mas também eu anulei Painho 100% da minha vida, porque quando a juíza disse, se você tem parente aqui perto, seu Adilson, vai para a sua casa e deixe seus filhos viverem. Então, na oportunidade que tive, catei o dinheiro de minha mãe, da pensão da mão de Painho, não devolvia mais nem senha, nem cartão, né? E ele virou uma fera, aí ele queria mesmo devorar com a gente. Falei, não vou dar. E entramos no fundo da relação com Painho, ao ponto de eu ignorá-lo, matá-lo, mesmo estando na caminhada, mesmo estando buscando esse Deus amoroso, Pai. E o mais lindo também,
Deus era o meu pai. Por isso que eu acho que tudo é do pai. Eu gosto de tudo é do pai. Porque Deus, eu, apesar de eu ter ódio do meu pai, foi o amor do pai que me salvou. Ele me apresentou o Filho, ele me apresentou a Virgem Maria, ele foi me apresentando tudo, curando, tratando das minhas feridas, não é? Dentro da igreja. E aí eu conheci a Canção Nova. Quando eu falei assim, eu queria tanto Deus, que entrou o movimento da renovação carismática. Eu saí do universo das pastorais para a renovação carismática dentro da minha paróquia. Depois, e sem abandonar meu grupo aí. Eu queria tudo. E quando eu entrei nos grupos de oração, começaram a falar de uma tal Canção Nova, de um tal Padre Jonas. Eu falei, eu quero saber quem são esse pessoal aí. E aí, quando comecei a acessar, ainda estavam os cavalinhos. E aí, de repente, a renovação... O Padre Schuster tinha passado pela a nossa cidade de Aracaju, na diocese, um grande evento da renovação. De repente, a renovação anuncia... Próximo mês, daqui a 2 meses, vamos ter... Não, era junho, em setembro. Vamos ter o primeiro encontro da Canção Nova com o Padre Jonas aqui em Aracaju. Eu falei, eu venho. Me organizei, eu já trabalhava, falei assim, eu vou estar aqui. Por que eu falo desse momento? Porque foi a partir desse momento. Eu não queria saber de painho, eu estava na caminhada. Quando eu participei desse primeiro encontro, eu falei, eu quero viver a vida que esse homem está pregando. Ele, jovem, uma pregação do Padre Jonas lá, eu fiquei assim... Chorava e estática. Ao mesmo tempo, chorava assim, quem disse para ele o que eu estou vivendo? E ali eu falei assim, eu quero viver essa vida que esse homem está falando. E a partir de então, eu persegui a Canção Nova. Eu fui atrás da Canção Nova, que mais 2 meses à frente, realizou um encontro com o tema O Pai está amando. E fui trabalhar uma passagem que eu nunca tinha visto na Sagrada Escritura. Eu não era, se bem que eu não era exemplo ainda de entendimento das Sagradas Escrituras, que eu estava começando. Mas eu falei assim, que raio de palavra é essa que está dentro da Bíblia? Se você diz que ama Deus, mas odeia o seu irmão, és mentiroso. Aí eu sei o que o senhor está falando, eu amo o senhor, mas eu odeio o pai. Aí naquele encontro eu entrei em crise. Uau. Eu chorava porque eu sabia que Deus estava me pedindo mais. Eu já caminhava há 2 anos, eu já estava entregue ao Senhor, mas aquilo ali, Ele estava vendo que ia estragar a minha vida se eu ficasse pautando todas as minhas desgraças e feridas emocionais em painho. Porque eu odiava, eu queria ver painho morto. E o perdão tem a ver muito com aquilo que o ódio está fazendo na gente. Né? Exato. Porque é uma libertação que não significa, é importante isso, que a gente passa muito essa situação, muita gente passa por situações que são incompreensíveis e são muito difíceis e dolorosas, que causam feridas. E que é como se perdoar não apaga o que ele fez. Não apaga, jamais. E muitas vezes não significa, entenda bem, você ter que reatar uma situação com aquela pessoa. Não é sobre isso. Porque é aquela história, né? A pessoa dança com você uma dança e pisa no teu pé o tempo inteiro. Você diz para a pessoa, olha, eu não quero mais dançar. A pessoa olha para você e fala, mas me desculpa que eu pisei no seu pé. Fala, tá bom, eu te desculpo, mas eu não quero mais dançar. Então, veja, desculpar é isso. É você falar, eu não quero o teu mal mais, eu não quero... É reconciliar, vamos viver livres. Vamos viver livres. É a liberdade de tirar aquele lixo que está em nós, né? Eu não quero mais... Viva o que você quiser viver. Viva o que você quiser viver, mas eu estou a liberdade, livre. Você está livre. Então, assim, quando eu entendi com a igreja, com a pregação, com aquele pregador, o que o perdão ia fazer bem era para mim. E aí depois eu vi Bento XVI já nas minhas inúmeras e milhares, eu sei lá quantas almas que o Senhor... Eu disse que eu não ia fazer cálculo, que fica o Senhor a fazer os inúmeros testemunhos a partir de pessoas que mudaram com o meu testemunho, porque o perdão, ele liberta. E nos liberta de Satanás, porque é uma das principais brechas que faz com que o mal bagunce a nossa vida. É o Padre Rufus, que escutou, eu sentei assim horas e horas e horas, e ele dizendo, tipo assim, é isso, né? Ele vibrava escutando a minha história. E aí eu falei assim, o pregador disse, e eu ouvi de Bento XVI, o perdão é difícil, é dar amor a quem não merece, e ao mesmo tempo é tornar-se livre. O perdão serve para mim. É isso. E ponto final, não é? Mas, no meu caso, era o meu pai. Eu não tinha como não me conviver com ele. Claro. Eu não tinha como não aceitá-lo, porque era meu pai. É um vínculo que, eu querendo ou não querendo, ele sempre seria, né? O meu pai. E aí foi
por causa dessa decisão, entre lágrimas, porque quando o nosso Senhor me falou que eu sei o que o Senhor está querendo, mas foi ele, aí eu entrei em debate, foi ele que matou mãe, aí eu vi, foi muito sangue, ele machucou a gente, ele quase me matou. Eu falei, eu lavei a minha mente diante de Deus com todas as minhas feridas. E o Senhor parecia assim, um bom ouvinte, para dizer assim, como pai, tá bom, minha filha, eu sei, é isso mesmo. Mas e aí? E vamos? Agora? E agora? Que passo você vai? Vai ou não vai? Aí eu estava acabada, destruída. Aí no chão mesmo, eu falei assim, olha, eu tô cansada, mas eu te amo. Se o Senhor for comigo, eu vou. Eu não sei como, mas eu vou me decidir, porque eu quero ter uma vida livre. Nossa. E olha, depois foi Natal. Eu não sabia como chegar em Painho, mas eu já tinha decidido. Aí eu falei, já sei, vou comprar um presente. Feliz Natal. Aí dei uma camiseta e eu vazei. E depois falei assim, oi. Porque já fazia 2 anos que eu passava pela casa da minha avó, que eu passava natais, e eu matei Painho. Se ele tivesse morto, se ele estivesse brigando, se ele estivesse na sala, eu ignorava completamente. Então, assim, eu não falava. Quando eu cheguei para dar o presente, quando eu chegava para dar oi, minha família virava assim para mim, o que será que está acontecendo com ela? E quando tiveram coragem, vieram me perguntar, minha filha, o que está acontecendo com você? Eu falei, é Deus, venha ver. E não falava mais nada. Venha ver. Comece a assistir aí uma tal canção nova aí que vocês vão começar a ver. E não falava nada não, quem quiser que venha ver. E eu sei que isso foi progredindo nesse oi, tudo bem, como vai? E aí, que chegou no mesmo período em paralelo, Deus vai me chamando na vocação. Até que ele ia me curando mais e mais. Eu participei de retiro com o Padre Léo, de cura interior. Uau. E ele ia, Ricardo Sá também era bom nisso, né? Eu também fiz. Então, fiz eles dois. Aí vai, cura fiz interior. Com o Padre Léo. E vai mais, e vamos mais um passo, e passa, e tome o Padre Jonas de novo. Vamos que vamos. E aquela experiência desse amor de Deus na palavra, na adoração, nos sacramentos, na Santa Missa, aquilo ia crescendo um amor absurdo dentro de mim. E eu ia me tornando amiga de Painho. E Deus me chamou a vocação para que eu pudesse contar mais e mais e mais. Minha paróquia parecia que estava pequena, parecia que era pequeno tudo aquilo, era uma coisa que me puxava para frente. E eu fui vivendo tudo aquilo ali, até chegar um dia de eu falar, olha, e agora? Tá pronta, a Canção Nova tá te chamando, vai ou não vai? Vai decidir ou não vai, Alexandra? Você já tá pronto, participei do Pertença. Eu vou, agora vai. Aí eu voltei, quando eu cheguei de Cachoeira Paulista lá, eu falei assim, ai, o Senhor me pede mais. Eu fui atrás de Painho. Ninguém me pediu, era Jesus, era sempre em oração. Eu falava, mas Senhor, para e tá bom. Não, vai lá e converse com seu pai e diga que você perdoou, porque você nunca disse. Você só agiu, mas você nunca disse. E eu fui estar com o Painho, acho que uns 10 dias antes de dar o dia de eu vir embora para a Canção Nova. Eu falei assim, ai Jesus, eu vou lá. E eu fui. Sentei numa mesa de bilhar, porque eu peguei Painho indo para a roça, na casa da minha avó. Falei, Painho, eu vim aqui para conversar com o senhor. Eu falei, minha filha, você está aqui? Fez aquela cumprimentação toda. Aí eu falei, o que é que está acontecendo? Ele já sabia, né? Eu falei assim, eu vim aqui conversar com o senhor. Ele, lá vem você com suas conversas. Eu falei, vamos conversar? Vamos. E sentamos, eu tenho na mesa de bilhar, ele na mesa de bebida. Painho, olha, eu precisava vir aqui para conversar com o senhor. Eu precisava conversar com o senhor. O senhor sabe que eu te perdoei, não sabe? Sei, minha filha, foi por causa do amor de Deus, não foi? Meu Deus. Aí ele falou assim, foi. Tá doido. Foi por causa do amor de Deus que eu te perdoei, porque se não fosse, eu não conseguiria. E aí eu comecei a dizer, eu lhe perdoei daquele dia, eu narrei a cena dele ter assassinado mãe. Mãe no chão e ele levantando a cabeça, pai, aquilo foi horrível. Doeu demais. O senhor tirou o nosso amor, a nossa manhinha.
O senhor nunca disse nada, nunca perdoou, nunca pediu perdão E aí pra você já gente. tinha quantos anos? Só para entender a Eu cronologia. estava com 20 anos. 20 anos. Então são 10 anos. 10 anos processo, de né? processo. Foi um caminho, Foi um né? caminho. 10 anos para 10 que todo o processo Para eu acontecesse, dizer né? assim, pai, eu te perdoei mesmo. então é um processo. Foram da morte de manhã, Até do encontro com Deus. com Deus, do meu tudo. encontro com Deus, até Isso. foram 5 anos. Entendi. Até eu perdoá-lo. Sim. Não é? E aí eu cheguei e narrei tudo. O senhor nunca disse aos meus irmãos que o senhor amava, que o senhor amava eles, nunca saiu, nunca foi jogar numa bola com esses meninos. O senhor nunca levou a gente para tomar um sorvete. E eu fui recobrando a paternidade dele. O senhor nunca fez nada disso. Mas mesmo assim eu te perdoei. E aí, Coisa linda. abracei e chamei para ele ir na Canção Nova. E ele foi. Na minha despedida. E ele foi. Uau. Ele aceitou. E aí eu comecei, depois de um tempo já na comunidade, a testemunhar. E ele via e ele só chorava assim. É isso mesmo, minha filha, pode falar. Até que em 2005, eu chamei, pai, o senhor vinha aqui na Canção Nova? Vou. Pai teve na Canção Nova em 2005. Pai, na virada do ano, de 2005 para 2006, conheceu o Padre Léo. O Padre Jonas deu 50 minutos do dia dele pro Padre Jonas, para Painho. Padre Jonas atendeu o Painho 50 minutos e muitos de nós não tivemos 50 minutos com o Padre Jonas. Livre. E o padre conversava, e o padre abraçou, o padre acolheu, e ele se sentiu o homem mais especial daquela Canção Nova. Todos os meus irmãos, é o Painho da Xanda, eu quero conhecer Xanda, você não vai? Eu quero conhecer seu pai. Quando eu disse que Painho ia na Canção Nova, foi um acontecimento. Painho, como gol das mãos do Padre Jonas, do Padre Léo, viu sacramentos de ordem serem colocados na Canção Nova, os meninos, né, serem ordenados. Painho virou o ano conosco lá e se confessou na Canção Nova. Painho se converteu na Canção Nova depois da confissão. Ele foi mudando de vida. Mas Deus não perde tempo, né? Painho foi acometido pelo câncer. Pouco tempo depois, Painho fez essa experiência em 2006. Em 2009, Painho foi para a eternidade. Painho teve 3 anos para se recompor. Pessoal. Olha que beleza. 3 anos. E a doença deixou Painho com tempo para se purificar. Olha. E ele sabia, ele não reclamava, ele tinha câncer no osso, ele não reclamava. Ele disse, eu sei porque eu estou aqui. Quando o pai morreu, estava eu e meus irmãos, os filhos tinham perdoado. Nós demos as mãos, rezamos, entregamos Painho para Deus pelas mãos da Virgem Maria. E eu entreguei tudo para Deus na minha vocação livre, porque não podia reter para mim isso que Deus fez, né? Olha. Somente tenho a ti, Senhor. Amém. Tu és minha herança. Sabe que pra gente hoje não tem nem o que dizer. Nosso coração tá cheio de alegria. A gente tem que voltar. Tem que voltar. Tem muita coisa para falar. Sem sai correndo dúvida, agora, por favor. Nessas horas que a gente viu que o programa é curto, né? Então você precisa voltar para uma parte 2 e 3. Quero agradecer muito a tua presença com a gente Obrigada. hoje aqui. É uma alegria muito grande. Que Deus abençoe muito a sua vocação. E volta outro dia para a gente fazer novamente, contar mais histórias, porque eu tenho certeza que tem muita coisa ainda da Canção Nova que a gente pode comentar. Tem, muita coisa linda. Tá bom? Muito, muito obrigado. Obrigada. Deus abençoe demais. Amém. Gente, até a próxima. TBT do Acústico. Volta semana que vem. Valeu. Você acabou de ouvir TBT Banda Dom.